e o exercício da vida cristã, espiritualmente falando, ele não vai se restringir à teologia, não vai se restringir aos anseios da missão da igreja, muitas vezes vai também nos desafiar a olharmos para problemas básicos, simples, como aqui Tiago faz, não apenas nesse capítulo, como faz também em toda a sua epístola, desafiando os irmãos a olhar para uma fé que é operosa, que ultrapassa a barreira da crença para a prática. No capítulo 2 ele fala sobre isso, sobre uma fé que sem obras é considerada morta, portanto inútil. Uma fé que apenas é dita, não é vivida. E em todos os capítulos dessa carta, que é uma carta pastoral, uma carta voltada à edificação da igreja, da dispersão, assim como Pedro, que nós estudamos recentemente numa série de estudos aqui na IPA, Tiago aqui também se volta para edificar os cristãos que, espalhados pelas perseguições do primeiro século, estavam em diversos lugares ali, servindo ao Senhor, mas debaixo de ameaças, de dificuldades e de muitas lutas. E aqui no capítulo 3 ele vai falar sobre um problema que muitas vezes é invisível, mas que traz prejuízos destrutivos para o povo de Deus, que é a língua. Conta-se uma história de uma velha senhora em uma igreja que ela era extremamente piedosa, participava da vida da igreja de uma maneira muito contundente, ativa e incentivando os trabalhos da igreja, não perdia uma celebração. Mas aquela senhora tinha um pecado constante no seu coração, que era o pecado da fofoca, ou também conhecido como o pecado da maledicência. Aquela senhora gastava horas a fio ao telefone, passadas as celebrações, que ela não perdia nenhuma, participava de todas, ela comunicava todos os acontecimentos da vida dos irmãos por telefone para vizinhos, alguns irmãos, parentes, amigos. E um certo dia, conduzida pelo Senhor, ela confessou ao pastor da igreja, em aconselhamento, essa dificuldade para abandonar o pecado da fofoca. E vendo aquele pastor a sinceridade do pedido da irmã, a ajudou, conduzindo-a a abandonar esse pecado e dando instruções a esse respeito. Quando quase estava terminando o aconselhamento pastoral, não foi aqui na igreja não, isso aqui é uma ilustração. Aquela irmã afirmou com grande convicção ao pastor, depois já estar consciente de que precisava abandonar o pecado da fofoca, dizendo, abre aspas, pastor, eu não quero mais cometer o pecado da fofoca. A partir de hoje, eu quero colocar a minha língua no altar. Assim mesmo, eu quero colocar a minha língua no altar. E preocupado com a ousadia da afirmação daquela irmã, o pastor afirmou com uma certa ironia, buscando provocar aquela irmã uma profunda reflexão, dizendo a ela, bom, irmã, nesse caso, é possível que nós não encontremos altar grande o suficiente para que a sua língua lá esteja posta. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus nos deu. É por isso que nos dá, pela palavra, a possibilidade, como vimos nesse texto, dela jorrar bênçãos e também maldições. Da nossa língua a nossa língua pode ser vista como um canal de salvação, pode ser também vista como um instrumento de discórdia. A nossa língua pode ser um instrumento de união, de edificação da igreja do Senhor, mas pode ser também uma arma de Satanás, a desserviço da obra do Senhor. O ser humano pode usar a língua para louvar a Deus, para orar, pregar a palavra, levar os perdidos a Cristo. É um privilégio. E tanto que o Senhor nos concede. Mas essa mesma língua é capaz também de contar mentiras que podem arruinar a reputação das pessoas, destruir famílias, magoar profundamente. A capacidade de proferir palavras, sejam abençoadoras, sejam destrutivas, corresponde à mesma capacidade que todos nós temos de influenciar os outros a realizar tarefas grandiosas e, no entanto, não lhe darmos o devido
valor. Muitas vezes nós negligenciamos a capacidade que Deus nos concede de sermos bons influenciadores do mundo ao nosso redor. Até aqui, quando a gente olha para a carta de Tiago, nós podemos ver em cada capítulo a apresentação de temas bem marcantes para a edificação prática da igreja. Quando nós olhamos para o capítulo 1, Tiago está mobilizando a fé de seus ouvintes a entender que a fé verdadeira é amadurecimento, ou seja, traz-se em meio às tribulações para o cristão maduro, paciência em meio às tribulações. Esse é o tema do capítulo 1, convidando Tiago, aqueles irmãos, a entender que eles precisavam lidar de uma forma adulta, de uma forma séria, de uma forma consciente com respeito às tribulações que estavam enfrentando. No capítulo 2, como eu já falei, ele identifica para a igreja e para os seus ouvintes a necessidade de praticarem uma fé que é viva, dinâmica e eficaz. E não está apenas reduzida a palavras, mas também uma fé operosa, ou seja, uma fé que é acompanhada de obras. E nessa terceira sessão da carta, o antepenúltimo capítulo da carta de Tiago, tem 5 capítulos, ele trata de uma terceira característica de um cristão maduro. Um cristão maduro, além de ser alguém que é paciente em meio às tribulações, tema do capítulo 1, além de ser alguém que vincula a fé com as obras, capítulo 2, o cristão maduro também é alguém que domina a sua língua. É alguém que tem poder sobre a sua própria língua. O tema-chave da carta de Tiago é maturidade. Maturidade cristã. E Tiago nos apresenta no decurso dessa carta as características desse cristão maduro. No capítulo 4 vai dizer que ele é um pacificador, não é alguém que é um agitador do povo. E no capítulo 5 vai mostrar que o cristão maduro é alguém intercessor, alguém que ora em meio às dificuldades. Ao que parece, Tiago está aqui envolvendo toda a temática do falar impuro a partir do capítulo 3, verso 1, e ele vai terminar isso só lá no capítulo 4, verso 12, trazendo advertências sobre os problemas de disputas e dissensões dentro da comunidade de cristãos, da dispersão. E Tiago mostra que toda contenda, toda disputa dentro da igreja vai ter por origem, invariavelmente, o mau uso do falar. A fala impura, inadequada, áspera e rixosa, com interesse de destruir, não de edificar. Então Tiago quer nos abordar como que nós podemos ser maduros sendo cristãos, tementes ao Senhor, dentro das relações práticas da vida da igreja, entre irmãos e também com a sociedade. E nos mostra aqui de uma maneira muito direta. Se há uma característica interessante da carta de Tiago, é que ele não faz rodeios para falar o que o Senhor o inspirou através do Espírito Santo para falar à igreja. Fala de maneira certa e também alertando para a seriedade e a gravidade dos pecados que deseja para que o povo abandone. Os efeitos nocivos da língua descontrolada são mostrados aqui do verso de 1 a 12 desse capítulo 3. E depois ele encerra do capítulo 3, versos de 13 a 18, falando de como a verdadeira sabedoria, também demonstrada no uso da língua, vai nos conduzir à paz, e não à divisão, e muito menos à contenda. E aqui existem 6 imagens que Tiago usa para identificar a língua. Ele chama a língua de freio, de leme, de fogo, animal venenoso, fonte de águas e também de figueira. E nós poderíamos dividir essas 6 ilustrações em 3 categorias. 3 categorias significativas que revelam os 3 poderes da língua. O poder de direção, o freio e o leme. O poder de destruição, o fogo e o animal venenoso. E o poder de alívio, que é aqui falado da fonte de águas e da figueira. Em primeiro lugar,
Tiago nos ressalta aqui o poder de direção, o poder de dirigir. Pode passar, por favor. O freio e o leme. Nos versos de 1 a 4, que eu gostaria de ler novamente com os irmãos, ele nos apresenta esses detalhes. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago aqui ele começa o seu ensinamento falando sobre a responsabilidade do falar e trazendo uma advertência segura com respeito aos mestres e aos líderes religiosos. Ao que parece, aquela congregação de judeus da dispersão enfrentava um problema que não é muito distante de hoje. Por mais que se fale de uma amortização, de um abafamento do chamado vocacional nos nossos tempos, e isso não é totalmente enganoso, é verdade, mas ainda há muitos dentre nós que desejam ser pastores, desejam ser mestres na igreja, quando na verdade não têm esta vocação, não foram chamados para isso, enganando-se e frustrando-se no exercício do trabalho do Senhor. Porque o que Tiago está dizendo aqui é que quem é chamado para ser mestre receberá também maior compromisso de prestação de contas. Veja o que ele diz no capítulo 3, verso 1. Sabendo que havemos de receber maior juízo. É sempre certo dizermos que é uma tarefa excelente o exercício do ministério. E, inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Entretanto, é uma tarefa que exige chamado, não vontade nem desejo particular. Exige vocação do Senhor. Por quê? Porque o almejar ser mestre nem sempre vem acompanhado também da consciência do que isto significa. O dever de preparação, também os sacrifícios que envolvem o ministério. Essa palavra eu tenho repetido muito no nosso curso de formação de líderes, quando nós falamos para os irmãos que estão compondo esse curso que ministério, liderança, não é prestígio, é sacrifício. O que se vê é muito menos do que é realmente o ministério. Porque o que se vê muitas vezes é o dominical, é a pregação, é a direção dos trabalhos, é a visão. Mas o invisível é exatamente o que significa o ministério. São as visitações, são as dores, é o exercício da disciplina, é a preparação espiritual, são sacrifícios, abnegações e renúncias que muitas vezes não são divulgadas e não devem serem mesmo. Então, ao que parece, muita gente ali, nesse tempo, como também atualmente, deseja ser mestre sem ser. E então Tiago nos adverte, não vos torneis muitos de vós mestres. Tiago ali talvez estivesse impressionado com o tipo de olhar que os irmãos tinham a respeito do ensino. Gente que queria ter autoridade, gente que queria ter o prestígio de cargo de liderança, esquecendo-se do que realmente significa liderar, que não é prestígio nem autoridade imposta, mas é responsabilidade e prestação de contas. Quando um pastor chama a atenção de um irmão ou vai atrás da ovelha que está desgarrada, muitas vezes essa ovelha necessariamente não vai entender o porquê disso, mas precisa lembrar, como em Hebreus 13, verso 17, nos é dito, né? Sede submisso aos vossos guias, para que façam o trabalho do Senhor não gemendo, porque de fato o líder que precisa enfrentar ainda a resistência da ovelha, quando vai até o seu encontro para salvá-la e encontra a rebeldia dela ao ser tratada,
vai naturalmente se desgastar, vai naturalmente sentir o peso e que faz parte também do ministério. Mas os mestres não são os únicos tentados e que pecam, como vemos aqui. Ele aponta para os mestres, mas fala que todo cristão precisa reconhecer que tropeça em muitas coisas. No verso 2 ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Os pecados que podemos enumerar aqui tomariam uma manhã inteira, quem sabe um dia. Mas Tiago dedica uma atenção especial para falar de uma área onde podemos testemunhar uma das maiores fragilidades dos homens, que é o falar, a língua, os pecados da língua, de acordo com o olhar prioritário aqui de Tiago, vão estar no topo da lista do que deve saltar ao nosso coração para nos preocuparmos e para vigiarmos na nossa caminhada de fé. O indivíduo capaz de disciplinar sua própria língua demonstra, segundo Tiago, que tem controle sobre o restante do corpo. Mostra que com isso é um perfeito varão, alguém que tem buscado agradar ao Senhor de maneira sincera. Ou esta pessoa pode ser considerada um cristão maduro. Um cristão maduro controla a sua língua. Não fala afoitamente, nem de maneira precipitada. Fala na tonalidade, no tempo e no momento adequado. Essa é uma característica que não deve ser apenas almejada para os líderes. São mencionadas aqui nas listas de atributos dos líderes, como em Tito, e também na primeira e na segunda carta a Timóteo, quando Paulo fala sobre os deveres dos presbíteros e diáconos. Mas quando Tiago aqui escolhe o freio e o leme, ele nos mostra da necessidade e da relevância de dominarmos a nossa língua. Todo cristão precisa reconhecer que de alguma forma pode ser objeto de vergonha, de escândalo para a igreja do Senhor, se não dirige bem a sua língua. E Tiago aqui apresenta dois objetos que em si são pequenos e, no entanto, exercem grande poder, exatamente como a língua, que é um dos menores órgãos do corpo humano. Não é o menor, obviamente, mas é um dos. Um pequeno freio, diz aqui ele primeiro falando do cavalo, é capaz de exercer um controle de um animal de grande porte, conhecido entre os quadrúpedes dessa espécie como um dos mais fortes e viris, né, no tocante aos animais de transporte, de carga. E ele diz que ainda assim, controlando com um freio este animal, ele é dominado. Falando então da capacidade de influência de um pequeno instrumento. Como também a língua pode para nós ser uma bênção, como também uma maldição, se não a conduzimos com direção e governo. E ele aqui fala também do leme. O leme, que é um pequeno instrumento para guiar o timoneiro. E mostra que esse leme permite o controle de um navio, uma embarcação enorme, sem a qual estaria à deriva e perdido sem direção. Apesar de ser uma pequena parte do corpo, a língua tem um poder enorme de realizar grandes coisas, como nós já falamos. Tanto o freio quanto o leme vão precisar, para o cavalo e para o barco, respectivamente, desafiar contrariedades, forças de resistência enormes. O freio precisa superar a natureza selvagem do cavalo, sua liberdade inata e instintiva, mas ele vai e controla. Da mesma forma, o leme vai permitir que se lute contra os ventos e correntes que naturalmente poderiam tirar o navio do seu curso natural para atingir o seu destino. A língua humana também, da mesma forma, precisa continuamente lidar com forças contrárias. E aqui nós estamos falando da nossa própria mente e do nosso coração.
Nós temos uma velha natureza. Tiago já começa nos ressaltando e lembrando isso. O primeiro passo para que nós consigamos ter o poder de dirigir a nossa própria língua é reconhecermos que tropeçamos em muitas coisas. Porque nós temos uma velha natureza que a todo custo tenta nos controlar, tenta nos mover para quem nós éramos e não somos mais em Cristo. Nos fazer pecar, nos fazer trazer escândalo, nos fazer trazer vergonha para o povo de Deus. Nós somos cercados de circunstâncias que poderiam nos levar a dizer coisas indevidas, sentimentos inexpressivos e que muitas vezes pode se tornar a centelha de um grande incêndio e da destruição da obra do Senhor. O pecado interior, as pressões exteriores vão pleitear o domínio da nossa língua a todo custo, não nos deixando descansar. Por isso, o dever do cristão, segundo a recomendação bíblica, é andarmos não apenas conscientes da nossa própria fé e do exercício espiritual a que somos chamados a ter, mas também para sermos vigilantes. Porque o diabo está ao nosso derredor e também o pecado interior, pressões a querer dominar a nossa língua. Tanto o freio quanto o leme devem estar sob o controle, porém, de uma mão forte. É importante lembrar disso porque não é um instrumento em si que traz para o cavalo o controle, como também para o barco. O freio para o animal, como também o leme para o navio, vão desafiar experiência, firmeza e proporção do controle que precisamos ter. Porque um timoneiro experiente pilota o navio de maneira corajosa. O mesmo leme pode ser também mal utilizado se cair nas mãos de alguém despreparado. Como Salomão já nos adverte em Provérbios, capítulo 18, verso 21, dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é de se admirar que Davi também orasse dessa forma, quando diz no Salmo 141, verso 3 e 4, assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, porque o freio e o leme têm o poder de dirigir a nossa língua também. O que significa que não afeta só a nós, afeta também a vida dos outros. O cavalo disparado ou um barco sem direção podem causar muitos ferimentos, naufrágios, acidentes e até mesmo ser fatais para pedestres e passageiros. As palavras que você profere, impensadas, maliciosamente ou mesmo até difamatórias, podem destruir a vida de alguém, podem ameaçar a obra do Senhor. Seria bom que todos nós, de uma maneira constante e submissa, tivéssemos um compromisso de pelo menos uma vez por mês meditarmos no livro de Provérbios. Como nossa vida seria diferente? Uma vez por mês leia esse livro. E leia de novo. E leia novamente. E observe especialmente as várias referências que esse livro, composto de um pouco mais de 30 capítulos, vai fazer à língua. Sobre o falar, sobre deveres de inconveniências, de compromissos e relações sociais. Veja só, em Provérbios 15, 1, Salomão diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Provérbios 12, 22, Salomão vai dizer: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Em Provérbios 10, 19, ele diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Sem dúvida alguma, meus irmãos, a língua é como um freio ou como um leme que tem o poder de dirigir. E como é importante usar a língua para dirigir as pessoas no rumo certo. Porém, não se deve jamais subestimar a orientação que se pode dar por meio das palavras que dizemos ou deixamos de dizer. Jesus falou àquela mulher junto ao poço, samaritana, falou sobre a vida dela
e para a vida dela revelou-se como Messias. E a vida de seus vizinhos foi miraculosamente transformada. É o que nós testemunhamos no Evangelho de João, capítulo 4. Pedro pregou em Pentecostes usando o Espírito Santo da língua do apóstolo Pedro. 3.000 almas foram salvas pela fé em Cristo. Como está lá em Atos, capítulo 2. Como um freio e como um leme, coordenados de maneira sábia e prudente, nessa manhã nós somos convidados a usar a nossa língua corretamente. Usar a nossa língua com o poder de direção que o Senhor nos chama a ter. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Tiago aqui nos fala sobre esse poder de dirigir, mas nos fala também sobre o poder de destruição. Compara aqui a língua a um animal e a um fogo destrutivo. Os versos de 5 a 8 nos falam a esse respeito. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Em abril do ano de 2023, tomou as manchetes dos noticiários da nossa região um grave incêndio ocorrido numa grande loja de variedades no comércio, no centro comercial de Belém, nas proximidades do mercado do Ver o Peso. Você certamente lembra, uma loja por problemas elétricos teve um grande e destrutivo incêndio que tomou a atenção das manchetes dos jornais. Com chamas e fumaça que tomaram toda a localidade naquela ocasião, o Corpo de Bombeiros precisou de cerca de 500 mil litros, segundo o noticiário, até que as chamas fossem totalmente controladas. Ao todo, 12 viaturas foram utilizadas e mais de 40 militares da corporação destacados para controlar o incêndio de uma loja, em meio a um centro comercial com milhares de lojas idênticas. Tudo por conta de um curto-circuito na placa de um ar-condicionado no andar superior da loja. O fogo pode começar com uma pequena centelha, pode crescer até mesmo chegar a destruir uma cidade inteira. E por que não a igreja do Senhor? As palavras, ao mesmo poder nocivo das chamas, podem também começar diversos incêndios. Em Provérbios 26, 20 a 21, diz Salomão: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Pastor, mas para que haja um efeito prejudicial para a igreja do Senhor, para a obra do Senhor, é preciso que haja um levante, como em Números 16, os filhos de Coré, Abiatã, Abirão, os homens contestando a autoridade de Moisés. Uma única pessoa, ou duas, são capazes de botar em prejuízo e em ruína toda a obra do Senhor, acendendo rixas, colocando fogo aonde deveria haver refrigério. Em algumas igrejas, certos membros e líderes não são capazes de controlar sua língua como convém. E o resultado disso é a destruição. Quando se mudam para outra cidade, ou outras pessoas assumem seu cargo, um belo espírito de harmonia e de amor começa a reinar misteriosamente, porque passou dali os focos de incêndio.
O fogo, de uma forma generalista, falando da chama propriamente, ele queima, fere, traz sequelas para a nossa pele. Porém, as nossas palavras podem fazer exatamente o mesmo, trazendo muitas vezes, e eu conheço algumas, prejuízos irreparáveis para a vida de pessoas, tanto para quem pratica o poder destrutivo da língua, como também para quem é ferido por ela. Uma das aflições que Jesus precisou suportar aqui na terra foi a maneira com a qual seus inimigos falavam a respeito dele. Seus adversários, muitos deles religiosos, diga-se de passagem, o chamavam de glutão, o chamavam de bebedor de vinho, está lá em Mateus 11:19, porque Jesus aceitava com cortesia convites para comer com pessoas de quem os fariseus não gostavam. Quando ele realizava milagres, chamavam ele de trabalhador de Beelzebú. Diziam que fazia milagres sob o poder de Satanás. Até mesmo quando Jesus estava morrendo na cruz, sendo ali inocentemente morto, nos olhos de Deus, pelo meu e seu pecado, aos olhos dos homens, por incitar heresias no meio do povo, é óbvio que falsamente, seus inimigos nem ali o deixaram em paz e o insultaram e escarneceram do nosso Salvador, usando da língua para a destruição. Mesmo assim, como o nosso Senhor se portou, é para nós um exemplo de reação, pois, embora alvo de grandes maledicências, Cristo, com sabedoria, usou sua língua para salvar e não para destruir. E por isso mesmo pede ao Senhor misericórdia para aqueles que não sabiam o que faziam a seu próprio respeito. O fogo se espalha e quanto mais combustível ele recebe, mais rapidamente ele vai se alastrar, ganhando camadas de destruição que nem se sabia que eram possíveis alcançar. A língua, diz aqui no verso 6 do capítulo 3 de Tiago, ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Porque Tiago dá aqui a entender que a língua, ela é ligada como uma roda. E, portanto, é impossível evitar que ela espalhe seus efeitos destrutivos e queimantes. O tempo necessariamente não vai corrigir os pecados da língua. Nós podemos confessar os pecados que cometemos com as palavras, pedir perdão ao Senhor e sermos por Ele perdoados, mas os efeitos continuam se alastrando. Para cada palavra do livro Minha Luta, ou Mein Kampf, de Hitler, 125 pessoas morreram. Para cada palavra do seu livro, 125 pessoas morreram aproximadamente na Segunda Guerra Mundial. As nossas palavras podem não ter desencadeado guerras. Suas palavras podem não ter destruído cidades ou matado pessoas, mas tenha certeza que elas têm o potencial de destruir almas e de mandar pessoas para a eternidade sem Cristo. Por isso, em Colossenses 4:6, Paulo nos convida a pensarmos sobre como é importante, abre aspas, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A língua não é apenas semelhante ao fogo. Tiago a compara aqui também a um animal venenoso, peçonhento. É uma fera inquieta, ele chama de mal incontido, que procura sua presa, depois a ataca e mata. Alguns animais são venenosos. Também algumas línguas entre nós. O veneno aqui, chamado por Tiago, é o engano. Pois não se trabalha com a língua para destruir de maneira clarividente, à vista, para que possamos resistir e corrigir isto. Se trabalha em secreto, de maneira oculta, lenta, mas também mortal. Quantas vezes uma pessoa maliciosa injeta veneno em uma conversa, em uma crítica, em uma opinião dada sobre a vida de alguém, sobre um trabalho da igreja, sobre uma família.
sobre acontecimentos, tergiversando com a verdade. Porque, meus irmãos, o inimigo não joga com a mentira escrachada. Ele pega a verdade e retorce, dando doses de meias verdades, que na realidade são totais mentiras, para trazer o engano e a destruição, a morte e a ruína. Quantas vezes um veneno numa conversa, uma falsa esperança espalhada, um pouquinho de veneno, até que se chegue ao objetivo, que é ferir as pessoas, ferir a obra do Senhor. Lamentavelmente, temos visto ainda hoje entre as igrejas línguas venenosas, destrutivas, peçonhentas, causando grandes estragos na vida de indivíduos, em jantares com famílias, em aulas da escola dominical e em igrejas inteiras, levando-as à destruição. Tiago, entretanto, nos lembra aqui que os animais podem ser domados. E, aliás, o fogo também pode ser controlado. Um animal antes feroz pode ser domado e se tornar útil para o trabalho, como o cavalo. O fogo controlado pode gerar energia, como as usinas termoelétricas. O ser humano não tem como domar a língua sozinho, mas pode submetê-la ao domínio de Deus. A língua não precisa ser posta em chamas pelo inferno, como ele fala aqui no verso 6. Como os apóstolos em Pentecostes, ela também pode ser posta em chamas para a pregação viva da palavra de Deus, com as chamas do céu. Se Deus acende o fogo e a controla, a língua pode sim ser um instrumento poderoso para ganhar os perdidos e edificar a igreja de Cristo. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Tiago fala-nos aqui ainda do poder de aliviar. Aponta para a língua dos versos de 9 a 12 como uma fonte, pode passar, e também uma árvore, trazendo alívio para a vida e para a igreja do Senhor. Acompanhe comigo os versos de 9 a 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Falando em fonte, deixa eu me refrescar aqui. A fonte, ela oferece, evidentemente, a água fresca. Aqui ela é referenciada como fonte de água potável para o consumo. Precisa estar sempre associada, nesse contexto, à sobrevivência humana. Afinal, podemos sobreviver muito tempo sem alimentos, porém, não muito sem água. E, sobretudo, nos países do Oriente Médio, para onde está Tiago dirigindo suas advertências aqui nesta carta primordialmente, a presença de uma fonte de água fresca era, na realidade, uma grande bênção para todo um povoado, uma comunidade, um oásis. O ser humano precisa de água não só para beber. O ser humano precisa de água para lavar, para cozinhar, cuidar de plantações e para uma série de outras atividades indissociáveis da vida. Da mesma forma, nossas palavras se assemelham aos valores presentes nas propriedades presentes na água. Como, de novo, Salomão nos lembra em Provérbios, capítulo 18, verso 4, capítulo 10, verso 11, capítulo 13, verso 14. Capítulo 18, verso 4 diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes.
A boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10, 11. E finalmente, Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Esses versos são aquilatadamente paralelos àquilo que Tiago escreve e ressalta da importância que há na nossa língua, nas palavras ditas. E que, se não for controlada, a mesma água, como fogo, pode causar morte e destruição. Como costumeiramente vemos em ruas sem drenagem adequada, não só na capital, como também em nossa cidade, onde enchentes levam casas inteiras, invadem veículos, geram prejuízos incontáveis para toda a população. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Quando, porém, nos inclinamos sobre uma fonte para beber um gole de água, raramente nos lembramos de enchentes, não é verdade? Pensamos no saciar da nossa sede. Pensamos apenas na dádiva preciosa do refrigério de um gole de água gelada. Não seria possível ter saúde sem água. Mas, em Provérbios 12, 18, Salomão nos lembra: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Outra propriedade da água aqui apresentada é também a sua capacidade de purificar ou de curar. No tabernáculo e no templo, na antiga aliança, havia uma bacia em que os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés. Chamavam-se rituais de abluções ou lavagens, purificações cerimoniais. A palavra de Deus na nova aliança é a água que nos purifica. Como está lá em João 15, 3, Efésios 5, 26 e 27. Nossas palavras para os outros também podem ser instrumentos de purificação e de santificação. As nossas palavras precisam ser como um rio descrito em Ezequiel 47, que dava vida a tudo que tocava. Tiago mostra aqui que a língua deve servir de alívio, deve ser uma fonte de saciar a sede, como uma árvore, ainda dizendo ele aqui. Nessas regiões geográficas descritas na Bíblia, as árvores eram de fundamental importância para a economia. A vegetação, a água, elementos que hoje muitas vezes são negligenciados. As árvores e a água tinham uma relação muito próxima, tanto para fixar o solo, como também para dar sombra, frutos e embelezar a paisagem. Nossas palavras podem ajudar a abrigar um animal, um viajante cansado, alimentar almas famintas. Em Provérbios 10, 21, Salomão também diz sobre a boca, sobre a língua: os lábios do justo apacentam a muitos. O justo traz paz com as suas palavras. Jesus declarou em João 6, 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando você compartilha do evangelho, da boa nova, da graça com os outros, você está também os alimentando, os encorajando ao longo do caminho, como Jesus fez com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Importante lembrarmos que o elemento mais importante da árvore não é a sua folhagem, são as suas raízes. E as raízes, se não tiverem profundidade suficiente, vão gerar um crescimento doente para a vegetação, para a planta. Por isso ela precisa estar bem arraigada junto à água. Da mesma forma, se nós não estivermos arraigados no Senhor, se as nossas palavras não são fundamentadas no Senhor, na palavra dele, no seu Espírito, nossos frutos não vão ser comestíveis, agradáveis e não vão servir de utilidade para a qual precisam ser. Se estivermos arraigados nas coisas do Senhor, sim, nossas palavras serão fruto
demonstração de comunhão com Ele. Seremos como o homem bem-aventurado do Salmo número 1, produzindo frutos no devido tempo, como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Um dos motivos pelos quais Jesus sempre tinha palavras certas na hora certa para as pessoas certas era o fato de que estava constantemente em comunhão com o Pai, em oração. E, portanto, ouvindo as palavras dos céus a cada dia, a fim de ter uma língua aprazível, abençoadora, com o poder de aliviar, é preciso que tenhamos diariamente encontros com o Pai, aprendendo dele, para que as nossas raízes espirituais sejam lançadas no solo profundo da sua palavra. Para isso, orando, meditando e permitindo, com obediência, que o Espírito de Deus encha o nosso coração com a sua verdade, lançando para fora de nós toda mentira, corrupção e maledicência. Mas Tiago faz uma advertência segura para nós aqui. De uma fonte não podem jorrar dois tipos de água. Assim como uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Figueiras dão figos. Fontes não podem dar água salgada e doce simultaneamente. Nem mesmo na nossa região amazônica aqui, as águas do Rio Negro se unem com as do Solimões. São também separadas pela diferença de densidade entre uma e outra. Espera-se que uma fonte jorre água doce todo o tempo. Que bom seria se fosse assim. Espera-se que uma figueira sempre dê figos e que uma oliveira sempre dê olivas. Mas a natureza, na realidade, se reproduz segundo a sua própria espécie. É o que Cristo nos ensina no Sermão do Monte. A língua que bendiz o Pai e depois se volta para homens feitos à imagem de Deus e os amaldiçoa, precisa urgentemente de um remédio. Precisa urgentemente de correção. Quando enchemos o nosso coração com a palavra de Deus e nos sujeitamos ao seu Santo Espírito, sem dúvida alguma, meus irmãos, nós seremos fontes revigorantes, seremos árvores produtivas. Pode passar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nos dizia sobre a língua o seguinte: o controle da língua é a maior prova de santificação. Começou Tiago, pode passar, o capítulo 3, trazendo uma exortação particular aos mestres. Lembra? Quando ele disse que não muitos entre eles desejassem ser mestres, ter o sacrifício, o dever de ensinar. Tratava ele ali do poder da língua, mostrando que é grande a responsabilidade daqueles que com falar vão ensinar a todos. Além do dever de edificar, também o chamado de ensino e exortação, que é dado aos mestres, assim vocacionados pelo Senhor. Mas Tiago encerra esse capítulo exortando os crentes a buscarem sabedoria que vem do alto, nos versos de 13 a 18, mostrando que essa sabedoria ela é pura, pacífica, moderada e cheia de misericórdia. E aqueles que possuem essa sabedoria são arregimentados para terem o poder de controlar a sua boca, sendo usados pelo Espírito do Senhor para edificar, abençoar, consolar, curar e salvar. Esses, sim, semeiam a paz e vão colher os frutos da justiça. Veja comigo os versos de 13 a 18, mais uma vez. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso,
aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Deus não quer usar jamais as nossas línguas para destruição. Deus não quer usar jamais as nossas línguas para arruinar a sua obra. Deus quer usar as nossas línguas para dirigir bênçãos e aliviar quem está ao nosso redor. Nos versos de 13 a 16, Tiago aqui nos convida a examinar a origem dessa sabedoria. Ele pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Porque a sabedoria verdadeira não é adquirida através do conhecimento humano. As percepções que nós temos, as opiniões pessoais, vêm do alto. A língua que conduz bênçãos é uma língua que é alimentada pela sabedoria do céu. A sabedoria verdadeira, celestial, que nos capacita a viver uma vida santa, tomar decisões sábias, justas. A sabedoria humana, segundo Tiago, é revestida de outra forma. Ela não é pura, não é pacífica, não é doce. A sabedoria humana é terrena, facciosa, amargurada, cheia de inveja, demoníaca. É o que ele diz no verso 15. E dela só provém coisas ruins, confusões e toda espécie de maledicências. Mas a sabedoria do alto é diferente. A sabedoria do Senhor nos habilita verdadeiramente a termos uma língua santa, que agrada o Senhor, que não destrói, que edifica, que não inflama contendas, antes reconcilia, não destila venenos. A língua que tem a sabedoria do Senhor é remédio, é salvação, é mecanismo de curar e de proteger. E essa sabedoria do alto se distingue da humana exatamente por refletir os atributos de quem Deus é. A sabedoria do alto é pura, como Deus o é. A sabedoria do alto é pacífica, como Deus também o é. A sabedoria do alto, ela é submissa, como nós devemos ser ao Senhor. Cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial. E aqui no verso 17, chamado também de não fingida ou não hipócrita. Calçados e vestidos dessa sabedoria do alto e não da dos homens, é que nós vamos poder produzir frutos de justiça. Como ele encerra dizendo no verso 18, terminando esta sessão do 3º capítulo da sua carta: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Se vivemos segundo a sabedoria de Deus, semearemos justiça e paz para colhermos as bênçãos do Senhor para nós. Porém, meus irmãos, se vivermos segundo a sabedoria do mundo, oferecendo a nossa língua para as obras de Satanás, nós vamos semear pecado, guerra, confusões e toda espécie de coisas ruins. E por mais que se lamente os resultados disso, não há como colher figos de oliveiras. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se as discórdias, as contendas, as facções foram plantadas, vão resultar para nós em destruição. E muitas vezes, até na morte.
porque o Senhor age de maneira justa e santa diante de nós. A mensagem do livro de Tiago, nesse capítulo 3, falando sobre o poder da língua, é para nós, na realidade, um lembrete constante da responsabilidade que precisamos ter em usar nossas palavras de forma sábia e obediente à palavra do Senhor. Que nós possamos buscar a sabedoria que vem do alto. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos controle por inteiro, para que a nossa boca seja fonte de bênção e edificação. E eu queria te convidar nessa manhã a 3 aplicações diante do que nós vimos. Primeiro, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Há coisas que precisam ser ditas, há coisas que precisam ser colocadas em oração. Há coisas que não devem ser replicadas. Nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir, de bênção e de maldição. Como vimos aqui na recomendação do Senhor através de seu servo Tiago. Portanto, devemos nós ser cautelosos e conscientes do impacto das nossas palavras onde nós estamos. Porque elas podem ter na vida daqueles que estão ao nosso redor um efeito de salvar, como também um efeito de destruir. Antes de falar, reflita se o que você está a dizer é puro, pacífico, amável e cheio de misericórdia. Busque utilizar suas palavras para encorajar, para edificar, abençoar os outros, refletindo assim a sabedoria celestial nas suas interações diárias. Segunda aplicação, busque essa sabedoria do alto. Tiago nos incentiva a examinar a origem da nossa sabedoria. Aonde está enraizada a nossa sabedoria? Isso implica que tenhamos mais tempo de oração com o Senhor, buscando a sua presença com intimidade, estudando mais a sua palavra, desfrutando de mais comunhão com a igreja e com o Espírito Santo do Senhor, não nos enganando, pensando que a nossa vida não está sendo vigiada, pois não haveremos de prestar contas a homens, mas sim ao próprio Deus vivo. E isso para muitos acaba sendo uma muleta para quem diz assim: eu não preciso prestar contas aos homens, Deus sabe da minha vida. Isso tinha que trazer para nós maior temor ainda, porque é muito melhor que você seja chamado a atenção por um homem do que pelo Deus vivo e verdadeiro, pois a palavra nos ensina que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. À medida em que crescemos na intimidade com Deus, nós somos também transformados pela sua própria sabedoria. E isso se reflete nas nossas decisões e ações. Que sejamos, meus irmãos, se ainda não somos, cristãos sedentos pela sabedoria celestial, reconhecendo que é ela que nos capacita a viver de forma justa, pacífica e amorosa. E em terceiro e último lugar, mantenha sempre a coerência entre suas palavras e ações. Tiago nos alerta sobre a incoerência de bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar as pessoas. Nossas palavras não podem ser vazias, mas devem refletir nosso compromisso com a verdade e com a justiça. O que cantamos precisa ser um testemunho do que vivemos. O que oramos, o que lemos, nossos sorrisos, nossos abraços, nossos cumprimentos nesta igreja ou em qualquer outro lugar precisam ser um resultado de uma vida cheia do Senhor e não um personagem, não um objeto de hipocrisia. É essencial para, sendo igreja, sermos relevantes, eficazes e saudáveis, que cada um, como também coletivamente, tenhamos um testemunho consciente e coerente, para que as pessoas ao nosso redor vejam em nós
o brilho da luz do Evangelho, da transformação operada em nosso meio. Nossas palavras precisam estar alinhadas com as ações, para que sejamos reflexos fiéis da sabedoria do céu em todas as esferas da nossa vida. Pois a nossa língua, meus irmãos, muitas vezes vai proferir coisas maravilhosas. E, irmanados, cantarmos canções belíssimas de adoração, de comunhão, de quebrantamento, de arrependimento, e ainda assim, nada disso vai adiantar se no secreto temos empenhado e arquitetado contra os servos do Senhor e contra as famílias da igreja do Senhor venenos maliciosos, mentiras incalculáveis, que só têm um destino final e propósito, que é a destruição. Porém, nós podemos estar seguros, queridos irmãos, que quando essas coisas acontecem, o Senhor, com providência, age para trazer tudo que estava oculto à tona, trazendo também para a igreja a autoridade necessária para desempenhar a correção, a disciplina e a manutenção da saúde do rebanho. Não cesse de orar, tanto para que a sua vida não seja alvo dessas tentações, neste pequeníssimo órgão que pode ser também um instrumento mortal na vida da igreja. Mas também agradeça ao Senhor, porque com grande providência, continuamente, nesta igreja e em outras, o Senhor e o seu Santo Espírito intervêm para proteger a noiva de Cristo, guardando-a desses dardos inflamados, dessas raízes contenciosas, maliciosas, cortando do nosso meio as ervas daninhas, que podem levar ao prejuízo toda a árvore e seus próprios frutos. Tem 2 semanas que... Pode passar, Tiago. Tem 2 semanas que nós passamos por um momento de grande alegria nesta igreja, efusão, celebração, 50 anos da igreja, que maravilha, orquestra, pastores convidados. E esses momentos, ao mesmo tempo que são importantes, não devem ser negligenciados. Eles não podem nos deixar esquecer que a gente não está aqui num parque de diversões, nem numa colônia de férias chamada igreja. A igreja é um campo de batalha. Nós precisamos nos revestir do Senhor cada vez mais, principalmente quando vemos o inimigo insatisfeito com o crescimento da obra do Senhor se levantando infiltrado entre nós para derrubar o avanço e o progresso da pregação do Evangelho, descredibilizando a missão da igreja. Porém, meus irmãos, ainda que mesmo como cantamos na semana passada em alusão aos 508 anos da reforma, essa minha camisa aqui está 506 porque ela está desatualizada. E como está chegando mais uma neném lá em casa, então vamos comprar fralda, né? Camisa fica para o ano que vem, nos 510 anos. Né? No próximo ano. Né? E nós não podemos só cantar isso, nós temos que agir com essa segurança. Por mais que você hoje possa sair daqui alarmado, meu Deus do céu, o pastor falou sobre isso, o que está acontecendo? O hino Castelo Forte ele nos fala exatamente sobre isso. Vocês não imaginam quanto de opressão maligna foi levantada contra Martinho Lutero. Depois de ter se recusado a renunciar das suas 95 teses na Dieta de Worms em 1524, e perante o intendente do Papa e os príncipes e autoridades de Estado, ele disse com muita consciência no Senhor e movido pelo Espírito Santo, mas com medo com certeza, dizendo àqueles homens que se ele não fosse convencido pelas Escrituras,
ele não iria renunciar ao que ele disse, porque escreveu com base na palavra de Deus. E dali fugiram com ele. Os príncipes o enclausuraram no castelo de Wartburg, onde ali, por alguns meses, longos meses, Martinho Lutero foi usado para fazer a tradução do Novo Testamento para a língua alemã, do Antigo e do Novo Testamento. E ali contam-se várias histórias, e uma delas muito interessante, que enquanto ele estava traduzindo, e sabendo Satanás de que a palavra na mão do povo seria um instrumento de iluminação, de liberdade do cativeiro, do engano e da ignorância, ele conta em um de seus livros, Martinho Lutero, que no escuro daqueles castelos, traduzindo a Bíblia, o inimigo fazia jorrar em ilusão para ele, numa parede, e o oprimia, dizendo assim: para, tentando desencorajá-lo, amedrontá-lo. E Martinho Lutero teria pegado ali o pote de tinta que usava com a pena para poder traduzir, e o arremessou na parede. E gritou para Satanás: assim como essa tinta jorra por essa parede, o sangue de Cristo, meu Senhor, me protegerá de ti. E eu não paro. E Deus o usou para mobilizar um dos maiores avivamentos da história. Nós também, como igreja, vamos lidar com os ataques de Satanás. Às vezes em pessoa, às vezes através de seus servos infernais. Porém, ainda mesmo que o inferno inteiro se levantasse contra a igreja do Senhor, você pode ter certeza absoluta, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor vai prevalecer. Porque ela não é vitoriosa por causa do pastor Gabriel. Ela não é vitoriosa por causa dos presbíteros dessa igreja. Ela não é vitoriosa pelo que nós vamos dizer aqui ou deixar de dizer. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa em Cristo Jesus, o Senhor dessa igreja. Ele vai protegê-la, vai guardá-la e vai guiá-la até o final, protegida, blindada no seu sangue, guardando de todas as investidas de Satanás, que já está derrotado, porque o Senhor já venceu por nós. Não há língua, não há dardo, não há ataques que possam fazer parar a igreja que Ele levantou. Os santos do Senhor já venceram, porque o Cordeiro já nos deu a vitória gratuitamente. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor e encerrar o nosso ABD dessa manhã.